Puxa vida, eu não sei se acontece isso com você, mas eu não consigo entender nada todas as vezes que eu pego uma bula de remédio ou um exame médico. Tudo parece tão difícil. Deveria ser diferente, você não acha? Nós deveríamos ter um exame na mão e podermos entendê-lo, saber exatamente o que ele está dizendo, saber exatamente o que nós precisamos, enfim. E aí a nossa conversa com o médico seria muito mais fácil, muito mais tranquila. Quando a gente pensa em filosofia, a gente tem a mesma impressão, não é mesmo? Nós imaginamos, meu Deus do céu, de novo esse pessoal que fala difícil, que parece maluco, essa disciplina que eu não entendo nada, não consigo entender absolutamente nada do que esses camaradas tentam dizer, tentam passar. Assim como eu desejo de todo o meu coração ser capaz de entender as coisas que envolvem a minha vida, como por exemplo as mais simples, a leitura de um exame médico, a compreensão de uma bula de remédio, eu gostaria que vocês também pudessem entender filosofia como uma ótima disciplina, como uma ferramenta importante na sua vida. Eu gostaria de convidar você para que juntos possamos fazer uma parceria, construir um caminho, para que possamos imaginar o quanto essa disciplina é maravilhosa. O que você acha? Podemos fazer isso? Caminharmos juntos, aprendermos, entendermos que a filosofia é fundamental na nossa vida? Você já viu um girino na vida? Já pegou algum quando criança? Se não fez isso ainda, não teve infância. Como é um girino? Um corpinho pequenininho e uma cabeça enorme, não é mesmo? Pois é, existem muitas pessoas que pensam em filosofia assim. Filósofos seriam pessoas com uma cabeça enorme, cheia de informações e mais nada. Parecem ser de outro mundo. Essa é uma informação equivocada sobre o que é filosofia e sobre como a filosofia se relaciona com a nossa vida. Geralmente, nós imaginamos que filosofia é uma disciplina difícil por vários motivos. Um deles, a repetição do senso comum. Nós imaginamos que, porque as pessoas dizem isso, que filosofia é falar difícil. Então, quando alguém começa a falar difícil demais, nós imaginamos, olha, está fazendo filosofia. Ou quando a pessoa está pensando bobagem, né? ou quando as experiências são ruins com professores, textos equivocados que lemos, enfim, nós temos uma série de impressões sobre o que é filosofia. Veja, não é incomum ouvirmos pessoas falarem coisas que não entendemos e dizermos, ele ou ela estão filosofando, não é verdade? Quando repetimos ideias ou conceitos sem uma reflexão adequada, estamos pensando a partir do senso comum, ou seja, do que pessoas, em sua maioria, acham ou repetem sem pensar adequadamente sobre o que afirmam. Filosofia tem um alvo muito claro: fazer com que reflitamos sobre as nossas ideias, sobre o que a gente pensa, sobre como estamos pensando. Se por acaso não estamos defendendo ideias sem fundamentos, se nos apoiamos em superstições ou preconceitos para defendermos nossos pontos de vista. Muitas vezes imaginamos estar falando coisas com fundamento e, na verdade, nós estamos apenas repetindo aquilo que já ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, às vezes historinhas sem fundamento algum. Quantas vezes já não acordamos e olhamos para um chinelo virado e logo em seguida nós desviramos pensando em seguida, se eu não desvirar, minha mãe ou alguém que eu gosto vai passar mal. Ou mesmo aquelas velhas histórias como manga com leite faz mal. Quantas vezes você já deixou, eu deixei, outras pessoas deixaram de experimentar sorvete com leite e manga porque imaginávamos que íamos ter uma congestão, que íamos passar mal, né? Ou mesmo quantas vezes já ouvimos as pessoas dizerem para nós, olha, não pode tomar banho depois de almoçar porque isso vai fazer mal. Quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Já aconteceu isso com você? De ouvir cada uma dessas coisas, de ter uma dessas posturas?
Pois é, muitas vezes nós construímos aquilo que imaginamos ser verdades em cima de superstições. Muitas vezes nós estamos guiando a nossa vida com base em superstições, imaginando serem verdades. Superstição é uma espécie de crendice popular que não possui explicação científica. As superstições são criadas pelo povo e costumam passar de geração para geração. Essas crendices podem dar origem a histórias como a do Saci Pererê, por exemplo. O Saci Pererê é uma lenda do folclore brasileiro e originou-se entre as tribos indígenas do sul do Brasil. Diz também a lenda que os sacis nascem em brotos de bambus, onde vivem 7 anos, e após esse tempo, vivem mais 77 para tentar a vida dos humanos e animais. Depois morrem e viram um cogumelo venenoso ou uma orelha de pau. Mas por que de verdade, você pode me perguntar? Eu, como aluno ou aluna de pedagogia, tenho que aprender filosofia. O que filosofia tem a ver com a tarefa de educador? Por que eu, que escolhi fazer um curso de pedagogia, preciso estudar filosofia? Filosofia combina com educação? Ora, eu preciso que você entenda que filosofia é muito importante não apenas para a educação, mas para toda a nossa vida. E ela é importante para a educação justamente porque ela nos ajuda a refletir sobre o que é e em que consiste o ato de educar. Ela vai nos ajudar a fazer perguntas. Ela vai perguntar a você, a filosofia vai te perguntar o que você entende por educação. Ela vai ajudar você a olhar o passado, a fazer análises críticas sobre o passado, para evitar que você reproduza automaticamente, sem nenhum tipo de reflexão, os pensamentos que foram pensamentos de uma determinada época. A filosofia vai te ajudar a trazer novos conhecimentos para o tempo em que você está vivendo. Ela vai ajudar você a fazer perguntas importantes como: para que tipo de pessoas eu tenho que oferecer a educação? Quem são os meus alunos? Será que os meus alunos podem aprender sozinhos, de forma autônoma? Para que tipo de pessoas eu estou ensinando? Para pessoas que vêm ao mundo como aquelas pessoas que não têm nada na mente, como cérebros vazios, que precisam ser enchidos por aquele que detém todo o conhecimento? Em que consiste o ato de educar? Quando o educador faz perguntas como essa, ele está entendendo a importância da filosofia da educação. Porque a filosofia, quando se junta com a educação, faz exatamente isso. Faz perguntas, ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a analisar, a fazer escolhas. Filosofia e educação são inseparáveis. E é fundamental, é importante que a gente nunca esqueça isso. Por isso, sempre nós vamos frisar, não é possível educação sem filosofia. Não podemos assumir o papel de agentes de educação, comprometidos com a formação de pessoas, de uma sociedade melhor, se não perguntarmos se nossas práticas e nossas concepções nos levarão a isso. Precisamos ter certeza de que estamos escolhendo as melhores práticas, que nosso espaço de formação é adequado e que nossos alunos e alunas, de fato, terão condições de aprender de forma eficaz e prazerosa. Filosofia combina com educação? Sim, filosofia combina com educação, pois o ato de filosofar pressupõe pensar com cuidado, com critério, a fim de construirmos um conhecimento sólido, justamente aquilo que dá sentido à educação, formar cidadãos para o conhecimento. Um educador vai entender o quanto a filosofia será fundamental para o seu fazer pedagógico, porque ele, educador, porque ela, educadora, vai entender que a filosofia, ao contrário de mostrar verdades, ela vai justamente oferecer um caminho. Ela serve como um instrumento necessário para a reflexão. Aliás, a ideia de analisar com critério é retirada do dia a dia.
Eu não sei quantos de vocês já tiveram aquela experiência de escolher feijão. Já fizeram isso alguma vez na vida? Viram como é que a gente faz? A gente espalha o feijão sobre a mesa e vai fazendo a separação, tirando as pedrinhas de lado e escolhendo aqueles que são os melhores grãos. Por que a gente faz isso? Porque a gente está fazendo uma escolha criteriosa. E é justamente isso que a filosofia propõe para a educação. Que no ato de educar, o ato pedagógico, seja feito com reflexão, seja feito com cuidado, com critério. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Quando o estudante de pedagogia, um pedagogo, uma pedagoga, compreende a importância de refletir sobre as suas ideias, sobre a sua prática educativa, sobre os seus fazeres como educadores, eles se põem como mediadores do conhecimento. Investirão na formação de sujeitos capazes de, autonomamente, construir o seu próprio destino. É fundamental que você entenda, que nós entendamos que educadores são aqueles que ajudam outros a pensarem de forma autônoma, a pensarem sozinhos, a serem capazes de analisar a sua vida, de analisarem o seu futuro, de pensarem os seus sonhos. Por isso que nós somos mediadores como educadores. É fundamental que nós entendamos isso. Estamos aqui para ajudar outras pessoas numa caminhada pela qual nós já passamos.